Olá, olá! Mais um Agita aí Entrevista começando. Dessa vez eu recebo o duo Franzini e Pena. Segura aí que hoje é dia de música brasileira. Os artistas mais populares da música brasileira estão no repertório de Rogério Franzini e Sérgio Pena. São aquelas canções que a gente adora, mas, segundo eles, com interpretações que fogem do óbvio. Como faz para fugir do óbvio? Como faz, Franzico? Vou mostrar um negocinho pra você aqui, então. Ó. Vamos ver. 3, 4. Ando meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão. Exatamente o que eu falei, aquelas músicas que a gente adora, mas com uma cara que é a cara de vocês, é isso? É isso aí, a gente busca trazer sempre a nossa interpretação artística, né? Não Pra se fazer trata- parte do bolo, né? e não se trata só de reproduzir a música, mas poder colocar a expressão artística junto e se emocionar junto, né? Como que essa história começou? Meu- Não a história de vocês, que isso nós vamos chegar lá. Quero saber essa história de fugir do óbvio. Então, quando os continentes eram unidos, Antes do. a gente se conheceu, né? Fazendo música em Curitiba, Franzini com produção musical desde há muito tempo, já produziu centenas de trabalhos, gente muito importante, tudo. Eu, na ocasião, também fazendo música. E a gente se conhecia e um admirava o trabalho do outro justamente por essa busca da originalidade. Sempre nos encontramos por aí na noite, né? Isso, em locais estúdios e artísticos, tal, em né? estúdios. E sempre admirando a vontade do outro em buscar o não óbvio. Isso que une a gente, esse interesse em comum, né? Bom, a gente já percebe a qualidade musical de vocês, então eu quero saber Muito um pouquinho obrigado. da história, né? Quer dizer, vocês começaram, então, antes da Terra ter esse formato que a gente conhece, né? Os Isso, continentes separadinhos e tal. Mas como que começou a história na música? Um pouquinho da história de cada um. Eu sei que é uma longa história, mas vamos lá. Manda lá, Franzico. Bom, eu nasci em São Paulo. Eu sou paulistano, né? Em 1973. Em 76, 77, minha mãe tinha uma loja de discos em São Paulo. Chamava-se Discotec. E ela tinha acabado de se separar do meu pai. E meus irmãos iam pra escola e eu não ia pra escola porque eu era muito criança ainda. Então minha mãe tinha que me carregar, porque nessa época avô e vó não carregava neto. Não cuidava de neto. Então minha mãe ia trabalhar na lojinha de disco e eu ia. E o Jorge, que era um cara que trabalhava na loja de disco, me botava lá de Purple, Made in Japan, me botava Black Sabbath, me botava Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones. Então Estragou a criança. Não teve como eu não crescer em volta ao rock and roll na minha vida e música. Com 3, 4 anos era isso que você ouvia. Exatamente. Eu cheguei em Curitiba em 79, com 6 anos, já meio doutrinado nisso já. E você, como é que foi o teu início na música? Olha, eu me lembro da minha irmã Helena escutando, eu devia ter essa idade aí, 5 anos, 4 anos. Ela já era uma mocinha, ela queria namorar, ela gostava das músicas românticas e ela escutava Toquinho e Vinícius, e ela escutava Tom Jobim, essas coisas. Então são as primeiras referências musicais que eu me lembro. Isso aí. Quando eu tinha 9 anos, o primeiro disco que eu comprei na minha vida foi o Sgt. Pepper's Lonely 9 Hearts, anos. com 9 anos. Escrevi com uma canetinha em letra de criança assim, Sérgio número 1. E perdi o disco, uma das coisas que eu mais lamento ter perdido. Juro, perdi. O meu primeiro foi o Grandes Sucessos de Gary Glitter. Olha, tá bom também, começaram tá bem. bem. Ganhei do seu Nelson. O seu Nelson Vilauba era representante da RGE. E nesse momento ele tinha acabado de sair da RGE para deixar pro seu filho, Nelsinho, e tinha ido pra Estúdio Eldorado, distribuir Eldorado. E o primeiro disco que eu ganhei de presente foi um presente do seu Nelson, da RGE, um dos maiores sucessos de venda, Gary Glitter. Não dá pra competir com o Não, Franzini. não, difícil, né? Difícil. Não dá. Mas dessas músicas, então, que marcaram o início de vocês, a introdução musical, o que tem aí, fora do óbvio? Ou Toquinho, ou o primeiro disco, pra vocês? Eu acho que fora do óbvio é a maneira como a gente se... Tem uma coisinha fora do óbvio Então, aqui, não vamos tem? ver. Aquela do Toquinho e Vinícius?
pouca gente toca. E essa é uma das músicas que eu escutava minha irmã escutando. Eu e a gente sabia que você não ia me decepcionar. E a gente trouxe pro repertório. 1, 2, 3. Hay dias que não sei o que me passa. Eu abro meu Neruda e apago o sol. Misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol. Mas não tem nada, não tenho meu violão. Mas não tem nada, não tenho meu violão. Muito bom! Vocês têm o quê? Uns 40 anos de carreira? Perto disso, eu tenho hoje 54 anos. 39. Eu comecei com... A primeira bandinha de rock and roll que eu tive foi com 14 para 15 anos. Né? Tocava em garagem, era uma delícia. Sim, os pais odiavam, a gente amava. Claro. Sim. Eu tenho 43 anos de música, eu comecei a tocar em 1981, aqui em Curitiba já, que eu cheguei em 79. 80, 81 eu ia em shows do Blindagem, Beija-Força, essas bandas que já estavam despontando em Curitiba. Aí tinha Ídolos de Matinê, tinha marca registrada e bandas fechando contratos com gravadoras, né? Aliás, um agradecimento às bandas de Curitiba que são nossa referência. Você acabou de citá-las aí. Todos esses artistas maravilhosos. Natinho. Eles nos influenciaram, eles nos ajudaram. Conseguindo fazer o que eles faziam, eles nos levaram a buscar fazer o que a gente faz hoje. A gente deve muito a essas pessoas. Então é isso, a gente tá envolto a isso, não tem como fugir dessa... Eu não digo que é sina, né? Mas eu acho que é dom. O dom, geralmente, você descarta ele em cima daquilo que você acredita que você sabe fazer melhor, né? Então... Eu acho que é karma mesmo. Nossa, não, é dom. Bom, 40 anos de carreira, gente, não dá pra gente lembrar tudo, nem falar tudo. Mas eu queria, então, que vocês pontuassem aqui pra gente alguns episódios importantes ou algumas histórias que nem todo mundo sabe. Então eu conto uma história do Franzini, o Franzini conta uma história minha, para não ficar aquele negócio de autoconfete, né? Eu sei coisas maravilhosas da convivência do Franzini com as figuras-chave em Curitiba. Por exemplo, da relação dele com o Ivo Rodrigues do Blindagem, deles trabalhando juntos, do Franzini passando dificuldades muito, muito severas com a minha de filha, ordem pessoal, né, com questão de saúde, sua filha nascendo. Nasceu naquele dia e com dificuldades. Ia tocar junto com eles. Com uma situação complexa e tudo assim. E esse homem que ia abalado e precisava trabalhar, a filha tinha recém-nascido, não estava bem. E ele chegou lá e o Ivo pegou ele na mão e falou assim: vem aqui, meu irmão. E dedicou um show inteiro do Blindagem à minha a filha que estava nascendo, e deu tudo bem, ela ficou bem e hoje é uma mulher linda. 18 anos. Com toda essa energia, né? Com essa energia do Ivo, o que podia dar? Pois é, então legal, são histórias pessoais da gente, né? Coisas que acontecem. Uma história peculiar do Pena. Ai, meu Deus. Você que propôs isso aí. Agora... Sabe por quê? Me deu medo agora. A gente tava falando sobre... eu vou falar uma história com música, que envolve música também, né? Que nem um dia o Pena chegou no meu escritório da produção, da gravadora, na época a gente tava com o selo montado, e ele me entregou um disco do Mansão Silva. Falou: esse é o meu último trabalho, né? E aí ele começou a discorrer o assunto relacionado àquele trabalho e me contou a história dele ter conhecido o Inami Custódio, que para mim é vamos dizer assim, o Robert Johnson para o blues é o cara, o Inami Custódio para o fandango é o cara, entendeu? Então ele me contou Um falecido pesquisador que foi ligado no final da vida ao Conservatório de MPB e que foi um historiador, na verdade, que buscou, que fez gravações sensacionais das manifestações populares, e ele nos orientou, porque nós pegamos uma marca de fandango e ele nos ajudou inclusive a escolher a marca que a gente eletrificou e tudo. Teve um envolvimento, né? Um aprendizado de vida muito legal. Vamos aproveitar e falar então dessa história do fandango, porque a gente passou agora essa parte das histórias pessoais, né? Um jogando confete no outro, mas tem muita coisa da parte profissional.
Tem história com o Fandango, tem prêmios que vocês ganharam, primeiro disco de blues de Curitiba. Tem um monte de história, né? Tem sim. Essa Mr. Jack, por exemplo, ano que vem faz 30 anos do lançamento do disco Blues. E esse disco ele teve 2 regravações internacionais de Little Walter, que já não é mais vivo, um cantor de blues da época dos cabeças do blues, quando começou o blues a virar um movimento, ou seja, anos 30, 40, né? E a gente, para regravar essas músicas, teve que licenciar no Rio de Janeiro. A gente foi até o Rio, conheceu o editor, conversamos com o editor e pagamos os direitos autorais para poder fazer as gravações, só que mediante uma cláusula que dizia que a gente tinha que mandar as músicas para que eles ouvissem e aprovassem a gravação. Se eles não aprovassem, não poderia ser lançado. Então a gente correu esse risco. E quando a gente mandou as músicas, a gente ficou tenso, né? Putz, essas músicas são tão importantes para a história do disco. Sim. E aí veio uma carta-resposta das filhas do Little Walter, que se emocionaram, choraram com as gravações. Jura? E naquele momento eles colocaram a gente no catálogo internacional da Blues, da Chess Records, que é o maior catálogo de blues do mundo. Colocou o Mr. Jack lá no panteão dos mais importantes. E aí a gente recebeu uma carta com esta afirmação, e essa carta está guardada na minha casa, obviamente. E é uma carta que nos dá direito a carregar essa música ou essa versão para onde a gente quiser. Que legal. Em nome da Ark Music Group, que é a maior gravadora de blues do mundo. Então isso foi um prêmio único, assim, que eu ganhei com 23 anos de idade. Então eu me senti muito... Hoje eu tô com 51, né? Então eu me senti muito valioso naquele momento pra música curitibana, sabe? Sim. Pegar uma banda lá dos Cafundó de Curitiba e levar pro mundo inteiro. Sem dúvida. E o Fandango? Então, o Fandango é uma coisa muito sensacional na minha vida, né? Para início de conversa, eu não gosto de músico que se auto-intitula fandangueiro. Por quê? Porque ser fandangueiro tem toda uma aura cultural que é própria daqueles que nascem ali, que têm seus territórios. Existem os fandangueiros de Guaraqueçaba, tem o pessoal do Rio dos Macacos, tem o pessoal de Paranaguá. Tem o pessoal de Paranaguá. Eles trabalham juntos, eles se respeitam, mas eles têm uma questão de território, eles têm uma questão de história que eles trazem lá da questão açoriana e tudo mais. E quando nós nos propusemos a estudar um pouquinho dessa questão do fandango, primeiro que eu era um completo ignorante, eu não tinha ideia de que existia uma música nativa do nosso estado. É mesmo? Eu não conhecia a história nenhuma sobre isso. Então, descobrir isso já foi maravilhoso. E descobrir o contexto em que essa música se insere naquelas comunidades é mais lindo ainda. Porque são comunidades que, historicamente, se ajudavam, né? Eram comunidades pequenas. Então, por exemplo, vai haver a colheita do arroz lá na terra da Patrícia. Vai todo mundo para colher. Aí eles cantam, fazendo lá. Fazem cantos. Enquanto isso está acontecendo, enquanto as pessoas estão trabalhando, está fazendo barreado, porque leva horas. Sim. E as pessoas trabalham. A cachaçinha também está lá no canto, Sim. porque festa de fandangos tem que ter uma cachaçinha muito boa. Né? E no final daquele dia de trabalho é oferecida a festa, oferecido o fandango. E nas marcas de fandango, que são as coisas, traz toda uma herança cultural açoriana que é espetacular. Por exemplo, o que a gente gravou conta a história de um marinheiro que pede para um vaso de guerra o levar embora para sua terra, para os Açores, para ele reencontrar a Açucena, que é a mulher mais bonita. Mas por que esse cara pedia para ser um vaso de guerra? Por que apenas um vaso de guerra que pode me levar? Aí o Inami nos explicou. Porque naquela época, primeiro que com outros navios oficiais ele não podia, porque ele era um degredado ou descendia deles. Fica escondido. Ele já era um enjeitado, né? E em segundo lugar, se não fosse um vaso de guerra, não passava pelos piratas, ele não conseguiria voltar. Né? Então tinha toda uma questão deles cantarem. Histórica, né? Marinheiro, me leva no seu vaso de guerra, quero ver a Açucena, quero casar com ela. A Açucena é bonita, cheira cravo e canela, e tem todo. Esse é o refrão, e vai voltando. Então é uma coisa linda que acontecia dentro dessa manifestação comunitária, né? E as histórias são maravilhosas, né? São coisas que tocam a gente e
Influenciam musicalmente, né? Acompanhando a gente a vida inteira. Por exemplo, meu trabalho mais recente com o concreto orgânico, eu coloco elementos de fandango junto com maracatu. Eu acabei misturando o fandango com um monte de coisas que a gente gosta de fazer. Aliás, essas bandas que a gente está citando, vocês encontram nas discografias da gente, vocês podem ouvir essas gravações todas buscando os nossos perfis ou nos nossos websites. Ótimo, perfeito, porque esse é o caminho, gente. Não vamos ter como colocar aqui 80 anos de história, né? 40 de cada um, não. 40 de cada um. É muita história, né? É muita história. Mas é importante dizer isso, que eles têm uma longa discografia, têm composições próprias, outros trabalhos, outras bandas e tem o dueto, tem o duo, que é o show que vocês oferecem agora, que está lá no aplicativo. Como que é esse show, então, diante de tantas referências e tanta coisa que fez parte da formação de vocês, como é esse show especificamente? Eu vou dar a minha visão rapidamente para você tentar entender o que eu absorvi estando mais tempo junto com o Sérgio, né? A gente é praticamente vizinho, então a gente toma chimarrão junto, a gente convive, ele me chama para eventos na casa dele, eventos na casa de amigos e obviamente que sempre a gente se encontra musicalmente também, né? E aí o Sérgio trouxe para mim um tablet com mais de 500 músicas. Ele falou, ó, cara, eu toco tudo isso aqui, o que você quer tocar daqui? E aí, algumas vezes a gente sentou, e não é óbvio que a gente não conseguia ver 500 músicas. Então a gente sentava, tomava chimarrão, via 30, 40, marcava numa pastinha e marcava outro encontro. Até que... Aquilo era divertido, cara. Até que depois de X encontros, a gente chegou, cara, tem 90 músicas no nosso set que a gente tá tocando. Então, 90 músicas você pode tocar em qualquer lugar. No Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar. Porque você tem cartucho para muito tempo de trabalho. Sim. E a gente tem se identificado de tocar dessa maneira íntima que vocês viram aqui. A gente tem se identificado com a receptividade das pessoas, que é a mesma que vocês tiveram. Uma música agradável, ou audível. São músicas que não são estranhas ao comum de todos nós. Isso é importante. A gente buscou um imaginário popular dessas músicas, projetando um público, né, que gosta de música brasileira, evidentemente, mas que tenha uma faixa etária um pouco mais velha. Eu entendo que muitos jovens gostam das músicas porque acaba sendo um continente todo a se explorar, né? E eles gostam de escutar mais assim. A gente tem ouvido, né, das pessoas que têm ido nos nossos shows, por exemplo, nossa, quanto tempo eu não ouvia essa música. Por exemplo, a gente toca Severina Chique Chique para as pessoas. Quem escutou aquilo adorou. Quem não conhecia acaba gostando. Quem não conhece Severina Chique Chique, que montou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Paganella, passa o dia na esquina fazendo aceno pra ela. Ele tá de olho na boutique dela. 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 Ô Pedro! Tô falando que a gente vai virar a noite aqui nessa conversa, hein? Pra gente encerrando, então, como que é a experiência pra vocês agora de oferecer o show, oferecer a parceria pelo aplicativo? Vocês que já viveram de tudo nesses 40 anos de história, agora o rolê é diferente, né? A pessoa contrata ali com 2, 3 cliques. Eu que sou o menos digital dos dois, vou tomar a liberdade de falar que eu fiquei muito feliz quando eu conheci a questão do aplicativo, como é que funcionava, porque eu enxerguei oportunidades não só para os contratantes, para público, quanto para os artistas, né? Então a gente está muito feliz de participar dessa empreitada, dessa ideia, né? E assim, com muita felicidade e honra de estar com vocês. Né? Vocês são trabalhadores e a gente percebeu que a tecnologia é uma coisa que a gente tem que absorver. Então, quem domina a tecnologia tem que estar envolto ao nosso trabalho também. Então, essa foi a minha busca no Agitaí. Inclusive, foi indicação da Fernanda. Quero agradecer muito a Fernanda. A Fernanda é uma grande amiga. E ela que indicou, falou, entra lá no aplicativo, conheçam. E eu insisti. E algumas vezes eu, não, vou confessar, me frustrei no começo por cadastrar e não dar certo. Ter que cadastrar de novo. Mas eu falei, não, eu vou insistir porque vai dar certo. E começou a dar tudo certo, e a gente sentiu que o aplicativo
tem uma identidade com aquilo que a gente está fazendo. Né? Que ótimo. Então, por isso que a gente veio procurar vocês. Não, e é uma honra pra gente ter músicos, ter Nossa. artistas como vocês no Nossa, aplicativo. muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho até vergonha de pedir uma palhinha, né? Porque a conversa foi tão musical, mas pra gente não fugir do nosso padrão, o que vamos agora pra gente encerrar a conversa? Vamos lá, meu amigo Sérgio Pena. A gente tinha falado antes da Severina Chique Chique, eu tinha falado uma música bem boa. Frevo Mulher? Frevo Mulher. 1, 2, 3. Quantos aqui ouvem, os olhos eram de fé? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos no solo do meu amor. Gemerão entre cabeças a ponta de um esporão. Afolhado não me toque, o medo da solidão venenou meu companheiro, desata no cantador e desembocar no primeiro açude do meu amor. Vem comigo então. É quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, um olho cego vagueia procurando por um. É quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, um olho cego vagueia procurando por um. Aê! Viva, viva Zé Ramalho! Muito obrigada. Viva a música brasileira. Muito obrigada. Muito obrigado.